Olá, eu sou o Antenor, sou biólogo, sou professor do NASP Campus São Paulo e hoje eu vou compartilhar com vocês a lição de quinta-feira da Escola Sabatina, que fala sobre a criação, a queda e a cruz. Nós vamos trabalhar com uma projeção para facilitar aí a compreensão dos assuntos que iremos discutir hoje. Muito bem. Então, esse tema sobre a criação, a queda e a cruz, esses temas são discutidos ao longo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E nós vimos isso de uma forma ininterrupta na Bíblia, essa ligação entre a criação perfeita, a queda, o Messias prometido e a redenção do homem. No capítulo 1 de Gênesis, nós percebemos ali a criação de Deus, a criação dos céus, da terra, dos animais, das plantas, de todos os seres vivos, dos seres inanimados. Tudo foi criado ali nos 6 primeiros dias. Inclusive, o Adão foi criado no 6º dia. E toda vez que Deus criar alguma coisa, no final de cada dia, ele olhava no final a sua criação e dizia que tudo era bom. Mas no final da sua criação, ele olhou para tudo aquilo que ele havia feito e disse: nossa, isso tudo que eu fiz é muito bom, muito bom. Deus percebeu que a sua criação estava completa. Deus percebeu que o Éden florescia. Quando Deus fez da costela de Adão a Eva, ele colocou o casal, o primeiro casal, nesse jardim maravilhoso, sem nenhuma mancha de pecado ou sobra de morte. E ali, sentado com Adão e Eva, Deus se relacionava de face a face com eles. O jardim do Éden era a casa daquele casal. Deus usava a natureza como um livro acadêmico para explicar a beleza e a complexidade das coisas que ele havia criado. Embora Deus houvesse criado Adão e Eva santos, inocentes, os nossos primeiros pais, eles tinham a possibilidade de pecar. Eles poderiam pecar. Deus, claro que poderiam ter criados sem a opção de transgredir suas ordens, por exemplo. Mas nesse caso, não poderia haver desenvolvimento de caráter. Era a vontade de Deus que Adão e Eva não conhecessem o mal. O pecado, não só o mal, mas tudo que vinha acarretado com o pecado. Os seus resultados maléficos, como o trabalho fatigante, as preocupações, as decepções, as aflições, a dor e a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva desprovidos desses malefícios. Isso foi feito por conta do amor de Deus. Entretanto, Deus havia advertido Adão e Eva para eles não comerem do fruto proibido, que se eles comessem, certamente eles iriam morrer. Já no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê ali a história da serpente persuadindo Eva a comer do fruto. E a serpente usou um discurso com uma pergunta que contradisse completamente o que Deus havia dito, falando para Eva que certamente ela não morreria. E todos nós conhecemos o final da história. Eva comeu o fruto, Adão comeu o fruto. E nos versículos do próprio capítulo 3 de Gênesis, nos versículos 16, 17 a 19, a gente vê Deus relatando com muita tristeza o castigo de Adão e Eva pelo ato que eles cometeram. Deus disse a Eva: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Já no versículo 17 de Gênesis 3, Deus disse a Adão:
porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nesses versos do capítulo 3, Deus dá o castigo ao ser humano. Não só o castigo para Eva, para Adão, mas também Deus amaldiçoa a terra. Deus diz, maldita é a terra por causa de ti. Agora, a natureza não poderia representar apenas bondade, pois o mal estava presente em toda parte. No murchar da flor e no cair das folhas, Adão e Eva testemunharam os primeiros sinais de decadência. O pecado provocou uma ruptura da relação do homem com a natureza. A terra e o homem hoje estão em desarmonia entre si. A terra não produz boas árvores das quais podemos comer, ao contrário, ela produz cardos e abrolhos. E o homem precisa lutar com ela pelo suor do teu rosto. O homem se tornou escravo da terra, o qual deveria dominar. Perder o domínio sobre os animais. A natureza, antes do pecado, reconhecia o seu domínio. O espírito de rebelião que ele próprio havia começado se estendeu por toda a criação. Esse texto foi retirado do livro de educação de Ellen White, e ele se encontra na página 15. Esse texto ele representa bem o cenário da relação entre o homem e a natureza. Constantemente, o homem e a natureza estão em conflitos. Ou porque o homem agride a natureza com poluição, com emissão de gases de efeito estufa, com derretimento das geleiras, ou sofrendo os males devido à expansão das cidades, que invadem as áreas, aos biomas, aos ecossistemas. E assim sofremos a ação de mosquitos, pestes, insetos como escorpião, barbeiro, e estamos cansados de ver nas TVs, em noticiários e artigos, as consequências provocadas pela essa relação desastrosa. Apesar da terra testificar da maldição, com sinais evidentes de decadência, é ainda possível perceber que a natureza é rica e bela nos indícios de um poder que confere vida. Essas imagens nos dá uma pálida noção do poder e da perfeição de Deus. Apesar de centenas de anos de pecado, a gente ainda consegue ver na natureza detalhes de uma mão de um projetista misericordioso e detalhista. Embora maculada pelo pecado, além de toda a beleza ainda preservada, a natureza fala não somente dessa beleza, mas também da redenção. Como eu posso ver redenção na natureza? Quando as árvores lançam fora as suas folhas apenas para se revestirem de folhagem mais verdejantes. Ou quando as flores morrem para brotar com uma nova beleza. E em cada manifestação do Criador, existe a segurança de que podemos, de novo, ser criados em justiça e santidade. Amém? Veja que através da natureza eu consigo perceber redenção. No cair da folha, no murchar de uma flor. Quando que eu vejo redenção? No dia seguinte, quando uma nova flor se abre. Numa próxima estação, quando novas folhagens nascem. Isso me dá esperança de que eu e você, nós seremos renovados quando Jesus vier nos buscar. Quando eu analiso também o nosso corpo decadente, mesmo depois de tantos anos de pecado, eu ainda consigo ver complexidade, eu ainda consigo ver a presença de Deus, a marca de Deus em nós, através da complexidade com que Ele criou o nosso corpo.
Em Salmo 139, versículo 14, reconhecendo a complexidade do corpo humano, Davi já diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Veja que Davi não sabia da complexidade que nós sabemos hoje, que é o corpo humano. Davi mal sabia, nem sabia que o corpo era formado por células. Hoje nós sabemos que a célula representa a menor unidade do nosso corpo. Quando analisamos uma simples célula, percebemos o quanto ela revela o poder de Deus. Percebemos em uma simples célula um Deus projetista, detalhista e perfeito. Mesmo após tantos anos de pecado, o ser humano ainda apresenta traços de seu Criador. Alguns dados interessantes sobre o nosso corpo. O nosso corpo possui aproximadamente 40 trilhões de células, aproximadamente 200 tipos diferentes de células que realizam funções diferentes e testificam e apontam para um único Criador que projetou a vida. Eu separei um vídeo de uma célula, na realidade é uma animação do interior de uma célula, para dar uma pálida noção da complexidade da célula. Essa é uma animação de movimentos intracelulares, de moléculas, de organelas, de componentes celulares transitando dentro da célula. Veja que mesmo uma animação com poucos detalhes já nos dá uma noção de complexidade. Imagina se nós tivéssemos uma capacidade tecnológica de estudar a célula na sua totalidade, na sua condição em vivo. Mesmo depois de centenas de milhares de anos de pecado, a gente ainda tem uma estrutura funcional tão complexa, mostrando que Deus é um Deus detalhista, é um Deus projetista. Vejamos alguns movimentos intracelulares para vocês entenderem a complexidade com que Deus nos criou. Essas estruturas que estão se formando se chamam microtúbulos. São estruturas microscópicas que todas as células do nosso corpo possuem. Então, elas, num processo ele vai desfazendo, o que nós chamamos de despolimerização dessas unidades proteicas, é a forma com que as estruturas se movimentam. E esses microtúbulos formam trilhos de trânsito de organelas. E as proteínas carregam essas vesículas, esses componentes celulares, como se fossem pés, como se fossem pessoas carregando vesículas, mas na realidade são moléculas que se interagem com organelas e outras estruturas. Essa estrutura é uma organela chamada mitocôndria. Ela está transitando, sendo orientada ali sobre os microtúbulos. Essa imagem dá uma pálida noção de como é o meio intracelular, do movimento, da organização e da complexidade das estruturas celulares. Gostaria de encerrar esse momento de reflexão lendo um texto de Ellen White que eu retirei do livro Educação, que diz assim: no mato e nos espinhos, nas ervas daninhas e no joio, está representado o mal que macula e ofusca. Mas no pássaro que canta e na flor que desabrocha, na chuva e no raio de sol, na brisa e no orvalho brando, em milhares de coisas da natureza, desde o carvalho da floresta até a violeta que floresce a sua raiz, é visto o amor que restaura. A natureza ainda nos fala da bondade de Deus. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Essa é a mensagem que, sob a luz da cruz, se pode ler em toda a face da natureza. Os céus declaram a sua glória e a terra está cheia de suas riquezas. Que Deus nos abençoe. Amém.